Olá galera, bem-vindo de volta. E dessa vez a gente vai atacar o pilar de encapsulamento, certo? E o que é encapsular? É a gente poder envolver algo, certo? A gente vai poder na programação definir qual acesso, qual o nível de acesso para determinado atributo ou método. Ou seja, inicialmente a gente tem o tipo funcionário, certo? A gente tem um objeto aqui funcionário. Mas simplesmente podemos vir aqui, eu vou exibir aqui o que é o programador, as suas informações, certo? O programador, a CTPS dele é 123, a profissão dele é programador. Bom, eu posso vir aqui acima e dizer que o programador, a profissão dele não é mais programador, a profissão dele agora é secretário. Pronto. Se a gente vier aqui novamente e executar, a gente vai ver que a profissão dele agora é secretário. Então, galera, o porquê disso? Vamos voltar aqui para a profissão. O porquê disso? Porque está definido aqui na nossa classe que o atributo profissão ele é um atributo público. Isso é, objetos filhos, certo? Como o advogado tem acesso à profissão, ele pode sobrescrever essa informação a qualquer momento. A gente pode dizer que todo o escopo dessa classe aqui, desse objeto, tem acesso a essa profissão, certo? E a gente pode acessar também externamente, como eu fiz aqui. Eu acabei acessando externamente o atributo, a característica profissão. Qual é o ponto negativo? Como a gente pôde ver aqui, a gente conseguiu alterar. E do mesmo jeito aconteceria se a gente colocasse aqui advogado. Pronto, advogado agora é secretário. Se a gente recarregar aqui, a profissão dele é secretário. Ué, mas eu não criei um objeto do tipo advogado? Vocês estão entendendo isso? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no meu funcionário e existem alguns tipos de encapsulamento, galera. Existem três tipos de níveis de acesso, certo? O público, que é o como a gente viu aqui. Temos também o protected, certo? O que o protected faz? O que acontece no protected? Ele só é acessado por dentro da própria classe, certo? Então eu posso, do jeito que eu estou aqui, eu estou acessando ele dentro da própria classe e também acessá-lo dentro de classes filhas. Ou seja, o advogado aqui, eu tenho acesso à profissão, certo? Um outro modificador de acesso que a gente tem é o private. O que acontece no private, galera? A gente só tem acesso a esse atributo aqui ou método dentro dessa própria classe aqui. Ou seja, classes filhas não teriam acesso ao atributo CTPS. Por exemplo, se a gente vier aqui na classe advogados novamente, se a gente der um dis e for acessar, a gente vai ver que não tem CTPS para a gente acessar. Se a gente for tentar acessar, vai gerar um erro de código, certo? Então, lembrando que a gente tem três níveis de acesso: público, o privado e o protegido. Por que a gente faz isso? Para proteger a implementação. Lembra na primeira aula de introdução que eu falei que que o mundo externo ele não precisaria saber como é o funcionamento de um objeto? Eu utilizo um relógio, eu não preciso saber como é que um relógio está funcionando por dentro, eu só preciso ver as horas. Quando eu ligo a TV, eu não preciso saber como é que a TV está funcionando eletronicamente, como ela capta o sinal com a antena. Eu só quero ligar a TV e pronto. E assistir o meu programa favorito e acabou-se. Do mesmo jeito é na programação, certo? Por quê? Porque a programação orientada a objetos é um reflexo do mundo real. Então, a gente acabou de ver aqui um exemplo bem simples disso. Então, galera,
a gente acabou aqui, eu acabei mostrando que era possível modificar atributos públicos, certo? E, e agora, galera, se eu alterei aqui, por exemplo, em funcionário, eu vou colocar aqui para protegido novamente. Aliás, eu vou colocar aqui para privado mesmo, para private. Eu vou colocar aqui a profissão para private, certo? Onde só vai ser acessado pelo construtor essas informações. Então, como eu tenho acesso a elas, eu vou criar um método de acesso a elas, certo? Eu vou criar aqui métodos públicos, por exemplo, obter CTPS. Opa, esqueci aqui de uma coisinha. Function, onde ele vai me retornar, a CTPS. E eu vou duplicar aqui o código e eu vou dizer obter profissão, onde ele vai me retornar a profissão. Lembrando, galera, que como do mesmo jeito aqui que eu fiz nos atributos, eu posso fazer também nos métodos, certo? Ou seja, os métodos também têm níveis de acesso, o público, o protegido e o privado, ou seja, em inglês, né? O public, o protected e o private, para definir os níveis de acesso dele. E se a gente vier aqui no index novamente, profissão aqui, ó, tá em vermelho, porque a ideia já ajuda. A ideia diz que não é possível alterar, certo? A gente não consegue alterar, mas a gente pode obter a CTPS dele. A gente pode obter a CTPS dele do mesmo jeito que a gente pode obter a profissão dele. A gente sabe que é advogado, mas aliás, certo, advogado. Pronto. E galera, eu mostrei claramente, falei anteriormente, que eu não preciso saber como é que um relógio funciona para mim ver as horas, ou uma TV, por exemplo. Tem outro benefício. Por quê? A gente definiu aqui no construtor, por exemplo, a gente definiu aqui no advogado que ele tem um nome, certo? A gente definiu aqui no pai dele que eu já estou passando um dia, certo? Que vai ser passado para a pessoa. A gente pode, como a gente definiu aqui no construtor, a gente obrigou, a gente pode ter também atributos privados que checam que podem checar algumas informações. Por exemplo, a gente pode criar um método aqui privado, que ele só vai ser acessado dentro de pessoa, certo? Ele só vai ser acessado dentro de pessoa, que vai ser o método definir dia. Ele vai receber um atributo do tipo dia, certo? E ele vai fazer a seguinte verificação pra gente: se dia for maior que 31, certo? Ou se dia for maior do que 31 e menor que 1, certo? E menor que 1, o que vai acontecer aqui? Eu vou dar um eco aqui, certo? Que é uma outra forma de exibir na tela. Dia inválido. Dia inválido, certo? Eu vou dar um return aqui para matar essa funcionalidade. Eu podia dar um else aqui também, certo? Não tem problema nenhum. Se o meu dia for menor do que 31 e for maior do que 1, ou seja, se ele for entre 1 e 31, que são dias válidos, aí é que eu vou deixar
adicionar o meu dia, o dia, certo? Ou seja, ao invés de fazer essa adição aqui, eu vou chamar o método definir dia passando o dia, certo? Se a gente vier aqui no index novamente e passar o programador, por exemplo, nós veremos que não houve nada, houve nenhuma alteração, não houve nenhuma mudança, certo? Mas a gente pode verificar que se a gente passar aqui o dia 32, por exemplo, ele já é para gerar algum erro. Ele não gerou nenhum erro, deixa eu ver aqui o porquê, certo? O dia 32 ele é maior do que o dia 31 e tem que ser um nó mesmo aqui. Não, aí é o pronto. Se a gente for ver aqui, ó, dia inválido e o outro dia inválido aqui. Mas basicamente, como a gente pôde observar aqui, a gente pode setar configurações. No vídeo anterior, no segundo vídeo que eu fiz, no vídeo sobre abstração, a gente criou um objeto tipo pessoa e a gente definiu, depois de ter criado o objeto, algumas informações, certo? E não é bom a gente acessar diretamente um atributo. Então, é comumente a gente utilizar getters e setters na programação, que é basicamente o que? Obter e definir, ajustar uma informação. O getter a gente retorna uma informação e o setter a gente define uma informação, um dado. Então, ter na minha classe somente getters e setters não é tão interessante assim, certo? A não ser que você tenha alguma configuração a mais. Por exemplo, do jeito que eu fiz aqui no meu definir dia, por exemplo, a gente podia ter utilizar um setter privado e um getter público para que a pessoa possa saber qual é o dia, certo? E ela não vai conseguir modificar. Ou seja, somente na criação do objeto é que ela inserir um dia. Ela não vai poder alterar. Diferente de um exemplo bem real, pessoal. Sexo. Por exemplo, a gente nasce com mas a gente pode entrar na justiça e alterar. Se eu definisse aqui publicamente aqui um atributo do tipo sexo, por exemplo, público, eu podia criar opcionalmente adicionar no construtor, não. Eu podia colocar ele como masculino e depois como feminino ou vice-versa, certo? Essa é a diferença de um atributo que pode ser alterado, ou seja, eu poderia tanto deixá-lo público aqui, certo? Ou eu podia também criar um método que acessasse e pudesse modificar esse atributo. Agora, o nome também ele pode ser alterado com o tempo. Agora, por exemplo, o meu dia, o mês e o ano do meu nascimento são coisas que não podem ser alteradas. Eu não posso alterar o dia do meu nascimento. O dia que eu nasci é o tal dia e pronto. Eu nasci no dia 12 e o resto da minha vida vai ter essa informação que eu nasci no dia 12. Ou seja, o dia, o mês e o ano aqui, eles são ótimos para serem adicionados no construtor do objeto, certo? Construtor dessa classe. É bom que a gente tenha um método aqui que retorne o valor do dia, o valor do mês e o valor do ano, mas não é legal que nós tenhamos um método que a gente possa ajustar isso aqui, certo? Do mesmo jeito que não é interessante que nós tenhamos que esse atributo seja público. O ideal seria que esse atributo fosse protegido. Por quê? Porque todas as classes filhas teriam acesso ao dia, ao mês e ao ano. Pode até ser que no documento eles tenham inserido essas informações erradas, mas cronologicamente a gente nasceu no dia, no mês e no ano exato, certo? Bom, galera, esse é um exemplo simples também. Eu estou utilizando aqui exemplos bem simples e bem didáticos para vocês verem que
como é a programação orientada a objeto, como ela é simples de entender, certo? Então eu estou utilizando aqui exemplos simples, exemplos práticos, mas exemplos bem simples, porque isso pode ocorrer realmente no desenvolvimento do seu sistema. Você tem que cadastrar uma empresa, que você tem que cadastrar um funcionário, que o funcionário tenha categorização, certo? Ah, pode ser que tenha alguma informação a mais aqui, alguma informação a menos. Por exemplo, se a gente tivesse um funcionário do tipo pessoa jurídica, não poderia estender do tipo pessoa. Tecnicamente falando, pessoa não existiria. Algumas informações de pessoa iriam para o tipo pessoa física, certo? Ah, basicamente é isso, galera. Um exemplo bem simples aqui de encapsulamento, onde a gente viu os níveis de acesso. A gente viu public, a gente viu private e a gente viu protected. A gente sabe que o público, um atributo ou um método público, ele pode ser acessado dentro da própria classe, dentro de classes filhas e no mundo externo. Atributos e métodos do tipo protegido só podem ser acessados dentro da própria classe e dentro de classes filhas. E um atributo ou método private, ele só pode ser acessado dentro da própria classe. Espero que isso tenha ficado claro para vocês e até o próximo vídeo.